luz, pensamento e ação! Bom, pessoal, no vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre o inconsciente, esse misterioso inconsciente. Se você for ver e for pesquisar a respeito do inconsciente, nossa, você vai encontrar tantas definições a respeito dele que é imensurável, de tão complexo que ele é. Uma das definições que você pode encontrar a respeito do nosso inconsciente é que é um conjunto de processos mentais e psíquicos que se desenvolve sem intervenção da nossa consciência. É como se o inconsciente tivesse uma vida própria. Uma outra forma de definir o inconsciente é através da própria psicanálise, mas é de uma forma tão complexa essa questão do inconsciente que se eu fosse explicar realmente a questão do inconsciente, ia aí muitos vídeos e acredito que eu não ia conseguir explicar tudo isso não, de tão complexo que é. Cada teoria desenvolve uma forma de entender o inconsciente. Então a psicanálise ela traz o inconsciente através de uma percepção muito mais ampla. Mas eu acredito bastante nessa questão do inconsciente através das definições do próprio Freud, no qual, de uma forma bem resumida, ele define o inconsciente como um sistema psíquico independente da consciência, no qual ele possui as suas próprias leis e regras. Como também a própria palavra inconsciente, o in do inglês, é dentro. Então imagine que é uma consciência dentro de uma outra consciência, uma coisa mais profunda, assim como o próprio significado da palavra inconsciente. In, dentro, consciente, uma estrutura no qual você conhece, uma estrutura capaz de pensar, de agir. Então, perceba, se você for ver, o in é uma consciência dentro da consciência, no qual tem toda essa estrutura independente, uma capacidade de pensar, de agir e de sentir sobre as coisas. Se você for ver, dá uma olhada no cérebro. Olha que interessante isso. O cérebro ele pode ser dividido através do cérebro triuno, neocórtex, sistema límbico e cérebro reptiliano. Se você for ver dentro do cérebro, você encontra essas estruturas aqui. Estruturas mais subcorticais que estão abaixo. O inconsciente pode ser que ele esteja por aqui. Por que pode ser? Porque nenhuma pessoa definiu exatamente aonde fica o nosso inconsciente. Mas pode ser que o inconsciente fique em camadas mais subcorticais. Por quê, Edu? Porque essas camadas, elas são independentes da nossa consciência. Aqui estão as nossas emoções e aqui estão as sensações do corpo. Então, não precisa pensar para os seus batimentos cardíacos acontecerem. Você não precisa pensar para acontecer sinapses na sua mente. Simplesmente elas acontecem, assim como as emoções. Você não precisa, às vezes, pensar na felicidade para a felicidade vir. Às vezes é um momento, às vezes é a situação externa que te causa aquela felicidade autêntica. Então é justamente isso, é fora do nosso controle. Assim como quando vem aquela tristeza ou aquela raiva, ela é tão intensa que às vezes é mesmo difícil de controlá-la. E a parte do nosso cérebro que conseguimos mais ter controle sobre as coisas, ou maior consciência, é o neocórtex. Então, pode ser que realmente o inconsciente fique nessas camadas mais subcorticais do nosso cérebro. Então, pessoal, chegamos até aqui e mesmo assim eu não falei nem metade do complexo universo que existe no nosso inconsciente. Porque é tanta coisa que existe nas estruturas cerebrais nossas que a gente nem faz ideia. Então, você vê diversos teóricos querendo explicar isso, querendo explicar aquilo, mas na verdade, a gente tem que compreender como é o seu inconsciente, o inconsciente da própria pessoa, dentro dessa grandeza incrível que é o nosso inconsciente. Então, quanto você mais questiona a respeito do inconsciente, mais misterioso ele fica e mais faz com que a pessoa volte a refletir a respeito dele.
para entender o seu próprio inconsciente. Bom, pessoal, vamos ficando por aqui. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você conhecer alguma pessoa que esteja interessada nesse conteúdo, compartilha com ela. Se você quiser deixar um comentário ou até mesmo ter alguma dúvida a respeito do que eu falei, deixa aqui embaixo. E dá uma olhada nesse vídeo aqui que vai aparecer aqui do lado. Tenho certeza que é um conteúdo que vai te interessar. Beleza? Um grande abraço!